Você já parou para imaginar como se vestiam as pessoas nos tempos bíblicos? Num mundo sem vitrines, sem moda industrial e sem costureiras modernas, o vestuário era algo essencial, porém profundamente simbólico. Ele não servia apenas para proteger o corpo do calor do deserto ou do frio da madrugada. Ele também comunicava status, espiritualidade e até dor. Abrir esse armário antigo é como abrir um livro esquecido, onde cada tecido, cada dobra, cada amarra conta uma história oculta, tecida entre o suor do trabalho e o silêncio das orações. E é justamente por meio dessas roupas aparentemente simples que começamos a enxergar um povo inteiro moldado pelo ambiente em que vivia, pela fé que professava e pela cultura que o cercava. Do mais humilde pescador ao mais respeitado mestre da lei, todos usavam a mesma base de vestuário, mas com variações que revelavam muito mais do que o olhar superficial poderia captar. No centro desse vestuário estava a túnica, uma peça essencial que dominava o corpo da cabeça aos joelhos ou tornozelos, dependendo de quem a usava. Feita de 2 pedaços de tecido costurados horizontalmente na altura da cintura, essa roupa funcionava quase como um saco com aberturas para os braços e um corte em V para a cabeça. Na maioria das vezes, ela era vendida sem esse corte para provar que era nova. O tipo de tecido, lã, linho ou algodão, era uma marca clara de quem podia ou não pagar por conforto. Os mais pobres usavam tecido áspero, como pano de saco ou pelo de cabra, o que causava coceiras e desconforto. Era o material que se associava ao luto, ao arrependimento, ao quebrantamento. Já os ricos podiam escolher tecidos mais softs, mais elegantes, com listas verticais de cores vibrantes. As mulheres costumavam usar túnicas longas, quase até o chão, com bordados no decote, que em alguns casos indicavam até a aldeia de origem da usuária. A túnica de Jesus, segundo os registros, era de altíssima qualidade, tecida sem costura no meio, uma inovação tecnológica para a época. E esse detalhe chamou tanto a atenção que soldados romanos disputaram entre si aquela peça após sua crucificação. Isso mostra como até mesmo o vestuário de Cristo comunicava algo maior do que a estética. Era uma mensagem viva, silenciosa, poderosa. Ao redor da cintura, a túnica era ajustada por um cinto de couro ou tecido rústico, mas esse cinto também tinha múltiplas funções. Servia de compartimento para guardar moedas ou pequenos pertences, podia sustentar uma faca ou uma ferramenta e era também uma maneira de ajustar a roupa ao corpo para facilitar o movimento. Quando um homem precisava correr ou trabalhar, ele levantava a barra da túnica e a prendia no cinto, um ato chamado de cingir os lombos. E essa ação, com o tempo, tornou-se uma metáfora muito poderosa. Estar com os lombos cingidos era estar pronto, vigilante, desperto. O apóstolo Pedro usou essa imagem para recomendar discernimento espiritual, um estado de alerta interior. Já as mulheres também levantavam a túnica, mas para transportar objetos, como uma espécie de bolsa improvisada. Curiosamente, não havia roupas de dormir. As pessoas apenas afrouxavam os cintos ao final do dia e dormiam com a mesma túnica. A vida era simples, mas carregada de sentido. Dormir, trabalhar, andar, adorar, tudo era feito com o mesmo traje. E isso fazia da túnica não apenas uma peça de roupa, mas uma extensão do próprio ser. Quando o frio se aproximava, ou quando alguém possuía recursos suficientes, surgiu o manto. Essa peça que cobria toda a túnica era símbolo de proteção, dignidade e muitas vezes de riqueza. No campo, era comum enrolar um pano pesado de lã ao redor do corpo e costurá-lo nos ombros, deixando fendas para os braços. Esse tipo de manto era tão vital que, se fosse dado como garantia de um empréstimo, precisava ser devolvido ao anoitecer. Isso porque, para muitos, ele era a única defesa contra o frio da noite. Já nas cidades e entre os mais abastados, o manto ganhava formas mais refinadas, com mangas largas e tecidos mais nobres, como a seda. Esses trajes não eram apenas roupas, eram declarações públicas de posição social, e alguns até usavam para exibir suposta santidade. Os fariseus, por exemplo, colocavam franjas azuis nas extremidades dos seus mantos para demonstrar publicamente sua fidelidade à lei. Mas essa prática, que deveria inspirar, muitas vezes caía no exibicionismo, tanto que foi abertamente criticada por Jesus. E é justamente a franja de um manto como esse que uma mulher enferma, cheia de fé, tentou tocar discretamente, acreditando que só esse contato seria suficiente para sua cura. Esse simples gesto, quase invisível, demonstrava uma fé profunda no invisível. Nos pés, o cenário era mais duro.
A maioria dos pobres andava descalça, sentindo o chão quente sobre a sola, convivendo com pedras, poeira e calor. Mas aqueles que podiam usavam sandálias simples. A sola era de couro, cortada no formato do pé e presa com uma tira que passava entre os dedos e se amarrava no tornozelo. Outros modelos usavam alças cruzadas ou tiras fixadas por costura. E também havia chinelos, embora fossem menos comuns. Já a cabeça, parte tão exposta ao sol forte, era protegida com criatividade. Os homens enrolavam tecidos como turbantes improvisados. As mulheres, por sua vez, usavam véus que cobriam não apenas a cabeça, mas também o pescoço e os ombros, protegendo-se completamente do sol e da curiosidade alheia. O véu não era só proteção, era símbolo de pudor, de honra e, acima de tudo, de submissão. Mostrar o rosto em público era algo impensável. Somente o marido podia ver o rosto da esposa. Durante o casamento, esse véu era retirado da face da noiva e colocado sobre o ombro do marido com uma frase poderosa: "O governo está sobre os seus ombros". Era um gesto solene que falava de responsabilidade, de cuidado e de liderança dentro do lar. Essas roupas, longe de serem apenas tecidos, eram carregadas de alma. Elas falavam sobre a posição de uma pessoa na sociedade, sobre sua espiritualidade, sobre sua história. Revelavam se alguém estava em festa ou em luto, se era nobre ou humilde, se vinha de longe ou era da região. Até mesmo a maneira como se usava o cinto, como se prendia a túnica ou como se cobria a cabeça, carregava mensagens poderosas. Hoje, talvez não usemos mais túnicas, nem mantos, nem cintos de couro grosseiro, mas a pergunta que fica é: o que temos vestido espiritualmente? Estamos cingidos, prontos, vigilantes, ou estamos despreparados, relaxados, indiferentes? A roupa falava do coração, e talvez ainda fale. Se essa jornada por entre os tecidos da antiguidade bíblica te tocou, inscreva-se agora no canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa entender como até os detalhes esquecidos da Bíblia revelam grandes verdades espirituais. Comente aqui: eu visto a minha fé todos os dias, e prepare-se, porque o próximo mergulho já está sendo costurado.